Oi, pessoal! Essa é a nossa aula número 5 de inglês, em que a gente continua falando sobre gramática. Nessa aula, a gente vai falar sobre present continuous, possessive pronouns e reflexive pronouns. Vamos começar conversando sobre present continuous. O present continuous, que em português significa presente contínuo ou presente progressivo, é um tempo verbal usado para indicar ações que ainda estão em progresso no tempo presente. Além disso, ele é empregado para falar sobre situações temporárias, ações contínuas ou que acabaram de acontecer e continuarão acontecendo. Por se tratar de situações que ocorrem no momento da fala, geralmente são utilizados os advérbios de tempo nas frases, como por exemplo, now, que significa agora, at the moment, que significa no momento, e at present, que significa no presente. O presente contínuo corresponde ao nosso gerúndio e às terminações ando, endo e indo. Por exemplo, andando, levando, achando, comendo, fazendo, caindo, sorrindo. Então, é tipo assim, eu estou sorrindo. São situações que estão acontecendo no presente, elas não acabaram. Não é tipo, eu sorri. É uma situação que ainda está em progresso agora. Eu estou andando. É diferente do simple present, que a gente viu na aula passada, que seria eu ando, que você usaria para descrever uma rotina, tipo, eu ando para a escola todos os dias. Não, é o present continuous. Está no presente e continua acontecendo. Eu estou andando para a escola, entendeu? O present continuous é composto por um verbo principal e o verbo auxiliar. Nesse caso, a gente usa o verbo to be no simple present como auxiliar e o verbo principal com a terminação ing. Então, a frase fica desse jeito. Sujeito, mais verbo to be, mais o verbo com ing e o complemento da frase. Então, por exemplo, nessas frases que eu trouxe. I am watching TV. I é o sujeito, que é quem executa a ação. Am é o verbo to be conjugado. Watching é o verbo principal terminando com ing. E TV é o complemento. Então, a tradução é eu estou assistindo TV. Eu, I, estou, am, assistindo, watching, TV é TV. A outra frase. I am eating popcorn. Eu estou comendo pipoca. O verbo to be, ele é conjugado normal, no presente simples. I am, he is, you are, they are. E o verbo principal, que é o que indica a ação mesmo, por exemplo, I am watching TV. Watching é assistir, é o que eu estou falando nessa frase. Eu estou assistindo TV. É o verbo principal. E ele termina com ing. Nessa frase também, I am eating popcorn. Eu estou comendo pipoca. E a última frase, he is doing his homework. He é o sujeito, is é o verbo to be, doing é o verbo principal terminado em ing, e o complemento é his homework. He is doing his homework. Ele está fazendo sua lição de casa. Aí é o que eu estava falando. O verbo to be, ele é o verbo auxiliar e ele tem que ser conjugado no presente simples. A conjugação dele muda de acordo com cada pessoa. Ele fica I am, you are, he is, we are, they are. Tá vendo que o verbo que vem depois do verbo to be, ele tá com ing no final? Então, é assim que o present continuous tem que ser formado. A pessoa, que é o sujeito, mais o verbo to be conjugado de acordo com essa pessoa, mais o verbo principal terminado em ing. Então, se o sujeito é I, o verbo to be é am. Se o sujeito é you, we ou they, o verbo to be fica are. E se o sujeito é he, she, it, o verbo to be é is. A gente pode usar, tem a opção de usar a forma contraída do verbo to be, que não é uma fala muito formal, é uma fala mais informal, mas todo mundo usa, tipo, na rotina, entendeu? Então, por exemplo, I am fica I'm, you are, your, he is, his, she is, she's, it is, its, we are, we're, they are, their. Então, por exemplo, nesse slide anterior em que eu mostrei o exemplo she is watching TV, a gente volta lá e vê que she is pode virar she's.
Então, se eu quisesse falar she's watching TV, eu poderia também. Para fazer essa frase na forma negativa, lembra que no Simple Present era só acrescentar o don't ou o doesn't? Aqui também tem o not. Aqui a gente também tem que achar um jeito de colocar o not. Só que a gente não pode colocar o do ou o doesn't, que lá no Simple Present é um verbo auxiliar. Porque aqui no Present Continuous, a gente já tem um verbo auxiliar, que é o verbo to be. Não podem ter dois. Então, a gente monta a frase assim. O sujeito, mais o verbo to be, mais o not, mais o verbo com ing, mais o complemento. Se vocês prestarem atenção, é bem parecido com a frase na afirmativa. Só que entre o verbo to be e o verbo com ing, a gente coloca o not. E o que isso muda na nossa frase? Se está na primeira pessoa, I am not, não dá para contrair o am com o not. Mas se a gente está falando do you, we ou they, que o verbo to be não é am, é are e not viram aren't. E o he, she, it, que o verbo to be não é am e não é are, é is, a gente junta o is com o not e vira isn't. Então, ficaria assim. Se você está falando, se o sujeito é o I, fica I am not. Se o sujeito é you, we ou they, fica you, we ou they aren't. E se for o sujeito he, she, it, fica he, she ou it isn't. Então, nessa frase que eu trouxe, que está toda colorida aí. I am not watching TV. Não dá para contrair o am com o not. Mas se fosse you are not watching TV, a gente poderia usar a forma contraída e virar, em vez de ser you are not, seria you aren't. E se fosse o he, she ou it, ao invés de ser he is not, seria he isn't. Na forma interrogativa é um pouco diferente. O verbo to be aparece no começo da frase. Lembra lá no Simple Present que a gente usava o do ou o does? No começo, era isso que identificava a frase como sendo interrogativa? Ele faz isso, vai para o começo da frase, porque ele é o verbo auxiliar. Como eu disse, aqui no Present Continuous, o nosso verbo auxiliar é o verbo to be. Mas ele ainda é um verbo auxiliar, então ele também vai para o começo da frase. Então, na forma interrogativa do Present Continuous, a frase começa com o verbo to be conjugado. Então, a construção fica assim. Verbo to be, mais o sujeito, mais o verbo com ing, e aí o complemento da frase. Então, por exemplo, am I watching TV? A frase na afirmativa seria I am watching TV. Mas como o am é o verbo to be e é auxiliar, na interrogativa ele vai para frente da frase. Am I watching TV? Então, outros exemplos, ó. Na forma afirmativa, we are eating chicken. Na forma negativa, we are not eating chicken. E a gente pode usar a forma contraída, aren't. We aren't eating chicken. E na forma interrogativa, o are vai lá para frente da frase. Are we eating chicken? Então, assim, todas as frases afirmativas, negativas e interrogativas seguem essas regrinhas. Aí fica mais fácil da gente entender. Olha aqui, eu trouxe mais exemplos. Como vocês podem ver, como eu disse na afirmativa, o verbo to be ele está conjugado, tá vendo? Então, para I, o verbo to be é am e o verbo auxiliar terminado com ing. You are reading. A pessoa, o verbo to be conjugado e o verbo no ing. A pessoa, o verbo to be conjugado e o verbo no ing. É sempre assim. Dependendo da pessoa, muda a conjugação do verbo to be. Se é I, o verbo to be é am. Se é you, we, you ou they, o verbo to be é are. E se é he, she ou it, o verbo to be é is. Mas o verbo principal, que é o que expressa a ação, nesse caso reading, que é lendo, ele termina com ing em qualquer pessoa. Na negativa é a mesma coisa. Na negativa é como eu tinha explicado também. Entre o verbo to be e o verbo principal, a gente tem um not. E se for possível, a gente pode usar a forma contraída. Am not não dá para contrair. Are not viraria aren't. Is not viraria isn't. E na frase interrogativa, o verbo to be vai lá para frente. Am I reading? Na afirmativa seria I am reading.
E na interrogativa, am I reading? E é a mesma coisa, o mesmo modelo para todos os outros. You are reading, are you reading? He is reading, is he reading? O verbo to be vai sempre no começo. Existe só uma regrinha. Lembra que eu disse que o verbo principal ele sempre vai terminar em ing? É verdade. Mas tem só uma regrinha que a gente tem que ficar atento. Ele ainda vai terminar em ing. Vocês estão vendo? Dancing, taking, making, swimming, traveling. Todos terminam em ing. Mas dependendo de como o verbo é, tem umas regrinhas diferentes. Vamos lá. Quando o verbo principal é terminado em consoante mais e, retira-se a vogal e acrescenta-se o ing. Então, por exemplo, dance, se a gente colocasse ing no final, ia ficar dancing, ia ficar esquisito. Então, fica dancing. Tira o e coloca o ing. Take vira taking, make vira making, ride vira riding e come vira coming. Se o verbo principal é terminado em consoante, mais uma vogal, mais uma consoante, a gente duplica a última consoante. Então, por exemplo, consoante, vogal, consoante, W e M. A gente duplica o M e coloca um ing no final. Travel, que termina V-E-L, consoante, vogal, consoante, a gente dobra o L, vira traveling. Entenderam? Agora a gente vai para o segundo tópico da aula, que são os possessive pronouns, os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos devem ser usados com o intuito de substituir o substantivo da frase. Por exemplo, a frase é You have your house and I have my house. A tradução fica Você tem a sua casa e eu tenho a minha casa. Só que você percebe que está repetindo casa duas vezes? Para a frase não ficar tão repetitiva, o último house é substituído por um pronome possessivo, no caso mine. Então vamos ler de novo. You have your house and I have my house. Para não ficar repetindo house duas vezes, a gente coloca You have your house and I have mine. Mine está substituindo o substantivo house, para ele não aparecer duas vezes. Olha o outro exemplo. His ball is old and my ball is new. A bola dele é velha e a minha bola é nova. Para não repetir bola duas vezes, fica His ball is old and mine is new. Mine está substituindo o substantivo ball, para ele não ter que aparecer duas vezes. Nesse caso, eu usei o mesmo pronome possessivo duas vezes, eu usei o mine, mas ele não é o único que a gente tem. Mine, então, significa meu ou minha, mas não é o único pronome que existe. Aqui eu trouxe uma tabelinha de todos os pronomes possessivos. Então, assim, se você quer falar meu ou minha, o pronome é mine. Seu ou sua, yours. A dele ou o dele, his. A dela ou o dela, hers. O dele, a dele, o dela ou a dela é uma mistura dos anteriores, porque é o elemento neutro, lembra? Fica its. O nosso ou a nossa, our. Os seus ou as suas, yours. Os deles, as deles, os delas e as delas, theirs. Então, olha aqui esse exemplo. I will go with my car and you can go with your car. Em português é, eu vou com o meu carro e você pode ir com o seu carro. Está repetindo carro duas vezes. Então, a gente vai trocar por um pronome possessivo. Nesse caso, o pronome que cabe é o yours, seu. Então, a frase vai ficar, eu vou com o meu carro e você pode ir com o seu. Seu em inglês é yours. Então, a frase em inglês fica, I will go with your car and you can go with yours. Yours está substituindo o substantivo car para ele não ter que aparecer duas vezes. Outra frase. This book is my book, not your book. Não precisa repetir book duas vezes. Este livro é meu livro, não o seu livro. Não precisa repetir livro duas vezes. A gente pode construir. Este livro é meu livro, não o seu. Seu é yours em inglês, como a gente viu na tabela. Então fica, this book is mine, not yours. Mine está substituindo o primeiro book e yours está substituindo o segundo book. A frase em português seria, esse livro é meu, não seu. Porque nesse caso, o book aparece 3 vezes. This book is my book, not your book. Não precisa falar isso tudo. Esse livro é meu livro, não seu livro. Não precisa repetir livro 3 vezes.
A gente pode falar, este livro é meu, não seu. This book is mine, not yours. Mine é meu, yours é seu. E aqui eu trouxe todos aqueles pronomes dessa tabela usados em frases com exemplos para você entender. Então, por exemplo, a frase My shirt is green. Minha camisa é verde. Ele poderia ser construído como The shirt is mine. A camisa é minha. A frase ficaria My shirt is green, the shirt is mine. Minha camiseta é verde, essa camiseta é minha. E assim a gente vai para o terceiro tópico da nossa aula, Reflexive Pronouns, pronomes reflexivos. Os pronomes reflexivos podem ser usados para expressar uma ação reflexiva, em que a ação do verbo recai sobre o próprio sujeito, por exemplo, eu me cortei, I cut myself. Ela se penteia, she combs herself. Ou, após o gato comer, o gato se limpa. Após comer, o gato se limpa. After eating, the cat cleans itself. São coisas que a pessoa se faz. Eu me cortei. Eu exerci a ação de me cortar. Eu me cortei. I cut myself. Ele pode exercer também uma função enfática em que o pronome deve combinar com aquilo que está enfatizando. Então, por exemplo, na frase, nós mesmos preparamos essa surpresa. We ourselves made this surprise. Ourselves significa nós. E na frase, ele mesmo construiu esta casa, he built this house himself. É para enfatizar que a pessoa mesma fez aquilo sozinha. We ourselves made this surprise. He built this house himself. É para enfatizar que a pessoa fez aquilo sozinha. E também o pronome reflexivo pode ter a função idiomática, quando se tem a intenção de informar que o sujeito praticou a ação sozinho, sem a ajuda de ninguém. Nesse caso, o pronome reflexivo deve vir precedido da palavra by. Então, assim, nós fizemos nosso dever de casa sozinhos. We did our homework by ourselves. Ela limpou a casa sozinha. She cleaned the house by herself. É parecido com o de cima no quesito sentido, mas no quesito construção de frase ele é diferente. Essa frase, we did our homework by ourselves, nós fizemos nosso dever de casa sozinhos, poderia ser construído do jeito dessa função enfática. We did our homework ourselves. Então, você tem essas duas opções de falar uma coisa com o mesmo sentido, usando os pronomes reflexivos. Eu trouxe aqui os pronomes para a gente dar uma olhadinha. Na primeira pessoa do singular, vai ser myself. Na segunda pessoa do singular, yourself. Na terceira do singular, para o masculino, himself. Na terceira pessoa do singular, para o feminino, herself. Na terceira pessoa, para o elemento neutro, animais e objetos, itself. Na primeira pessoa do plural, ourselves. Na segunda pessoa do plural, yourselves. Na terceira pessoa do plural, themselves. E aqui eu trouxe uns exemplos. Então, assim, a gente estava falando dos pronomes reflexivos, que são esses da coluna do meio. Myself, yourself, yourselves, se for no plural. Himself, herself, itself, ourselves e themselves. E eu trouxe umas frases usando esses pronomes. I sometimes talk to myself. Às vezes, eu falo comigo mesmo. Percebe que é uma ação reflexiva? Do you ever ask yourself this question? Você já se perguntou sobre essa questão? É uma ação reflexiva. Você já se perguntou? Please take good care of yourselves. Por favor, cuidem-se bem. Cuidem de vocês mesmos bem. É uma ação reflexiva. Vocês têm que cuidar bem de vocês. É uma ação da pessoa para a própria pessoa. He hurt himself with the knife. Ele machucou a ele mesmo com a faca. Uma ação reflexiva. She looked at herself. Ela olhou para ela mesma. The cat licked itself. O gato se lambeu. Uma ação nele mesmo. We will clean the room ourselves. Nós vamos limpar o quarto nós mesmos. They had a nice time. They enjoyed themselves. Em inglês, existe uma expressão chamada enjoy yourself, que é aproveite. Aproveite você mesmo, tipo, aproveite. Se você vai no parque, aproveite. Enjoy yourself. Se você vai passear, aproveite. Enjoy yourself. Então, aqui essa frase, they enjoyed themselves, eles aproveitaram.
também é uma ação reflexiva e é uma construção que não existe no português. Enjoy themselves. Pessoal, por essa aula é só isso. Eu espero que vocês tenham entendido e continue aproveitando as aulas de inglês. Até a próxima!